Eu gostaria que vocês orassem, que vocês realmente prestassem atenção. Essa palavra, ela é abençoada, é Bíblia, e eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra te edifique como me edificou, que a gente saia daqui fortalecido. Essa palavra hoje, nós estaremos usando 3 passagens. A primeira, Êxodo 19, 1-6. Culto de celebração, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. A gente pede aí sempre que você compartilhe. Se você puder ficar em pé em Êxodo 19. A partir do verso 1. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Pai, em nome de Jesus, Deus, é a sua palavra, que ela entre, Pai, no nosso coração. Mas, Pai, que haja mudança. É o que eu te peço, Pai. Renovação, renova a atitude, renova a nossa consciência, Pai. Que a gente saia daqui realmente edificados pela sua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Deus aqui está falando com Moisés. Então essas palavras aqui é do próprio Deus. O verso 1 de Êxodo 19 fala do quê? Que o povo de Israel, ele estava há apenas 3 meses libertos do Egito. Ele fazia 3 meses que depois de 400 anos cativos no Egito, eles haviam se libertado. 400 anos de cativeiro e de escravidão dos hebreus. Nesse momento, Deus está falando para o libertador Moisés. O que causou essa escravidão dos hebreus? Quando José foi para o Egito, e depois ele foi governador e desceu toda a turma, pai, lembra que desceu o pai, os irmãos, lembra que desceu Jacó? Eles continuaram no Egito. Então, quando você pega a geografia, você tem Israel, você descendo, você tem Egito. Então, como a terra, toda a terra,
estava faminta e só havia alimento aqui no Egito, o que o povo de Israel fez? Jacó e seus filhos, eles desceram. E nessa região existem os filisteus, os inimigos de Israel. Então essa região aqui é uma região muito muito complicada, até hoje é assim. Faixa de Gaza, tá certo? Então o povo desceu e ali ficou. E o faraó, que viu, né, tudo o que José fez a partir da vida dele, que ele era do Senhor, o colocou como governador. E a partir daí, o povo hebreu, eles foram o quê? Eles foram crescendo. E eles estavam na melhor região. Porque assim Faraó havia, né, falado para José, não, eu quero que a sua família, quero que o seu povo tenha o melhor nessa terra. Só que o povo confiou em quem? Em Deus ou no homem? Confiou no homem. Depois que esse faraó morreu, os próximos faraós, governantes, eles começaram a perceber que o povo hebreu que era próspero e estava no melhor lugar, era uma ameaça para eles. Sim ou não? Era uma ameaça. Então, na verdade, esses novos governantes, esses novos faraós, fizeram com que o povo virasse o quê? Escravos. E a escravidão, ela existe em passos. A primeira, qual foi? O primeiro passo da escravidão, qual foi? A perseguição. O povo hebreu, ele começou a ser o quê? Perseguido. Depois que ele foi perseguido, ele foi o quê? Isolado. Depois que ele foi absolutamente isolado, ele começou a ser o quê? Usado. Para construção, para a área civil. Então havia o quê? Cansaço, fome, morte de inocentes, do povo que era o povo de quê? De Deus. Nação santa, sacerdócio real. Então esse povo, ele começou a morrer, mas o povo lembrou, e sempre lembrava do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, e começou o quê? A clamar. Senhor, por que, Senhor? O Senhor não tem uma promessa? Que a partir da vida de Abraão, nós seríamos milhares e milhares, incontáveis como o grão de areia, incontáveis como as estrelas. Porém, nesse momento, realmente, ouvindo as orações de súplica do povo, é levantado quem? Um libertador, que é Moisés. E a grande pergunta que nós fazemos aqui é, depois de 400 anos, como é que estava o povo hebreu? Destroçado espiritualmente. Destroçados. Eles não tinham lei, eles não tinham direcionamento. Porque no Egito eles tinham o quê? Comida, tinham bebida, tinham casas. Mas eles não tinham o quê? A liberdade. Porém, o que Deus fez mediante as orações deles? Libertou o povo israelita, os hebreus. Houve o quê? A libertação. Agora, o povo judeu está aqui, o hebreu, o israelita, ele está aqui, está certo ou não? O que seria mais fácil ele voltar para Israel? Não seria por aqui? Seria mais perto ou não? Sim ou não? Seria. Só que o que Deus fez? Falou, olha, eu não vou te levar por aqui, por quê? Porque aqui tem muito filisteu. Aqui vai ter muita briga, aqui vai ter muita confusão. Eu vou te levar para onde? Para o deserto. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou te tirar daqui e vou te levar para o deserto. Então esse é o grande contexto. Deus tira o povo e leva para o deserto. E é nesse contexto que Deus está falando para Moisés.
E do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você vai falar para a casa de Jacó. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Deus, através da vida de Moisés, reuniu o povo e falou: você está vendo o que eu fiz para vocês? Vocês estão percebendo? Eu sou Deus, eu sou o que sou. Eu tirei vocês da escravidão, porque eu sou o que sou. E levei vocês como o quê? Como asas de águia. Foi exatamente isso que Deus fez. Por que asas de águia? Eu convido você para o segundo texto. Eu convido você para o segundo texto, Isaías 40. Por que asas de águia? O que simboliza a águia? Quando em Isaías 40, depois de 400, 500, 600, 700 anos depois, o profeta Isaías, ele começa a falar com o povo: Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asa, com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus, ele se compara como uma águia, irmãos. E é o que ele faz isso até hoje, porque a águia simboliza o quê? Nobreza. A águia simboliza a majestade. A águia simboliza liberdade, agilidade, força. Então, o que Deus fez com o povo, o que foi? Ele pegou o povo escravo, os libertou e os levou nas asas como uma águia, até o deserto. Ó, fica aqui bonitinho. E Isaías, ele fala a mesma coisa, que Deus fortalece o cansado. Amém ou não? Você está cansado? Quem vai te fortalecer? Quem vai te fortalecer, igreja? É Deus. Deus fortalece o cansado. Deus fortalece aqueles que esperam no Senhor. Deus renova as forças, filha. E faz com que a gente suba com asas como águia. Então Deus me dá asas, me dá força, me dá fé, me dá esperança. Amém ou não? É Ele que faz isso. A gente caminha e não se cansa. Mas existe um preço, existe um sacrifício. É a espera. Se a gente não esperar no Senhor, igreja, não adianta. Porque o verbo mais importante de hoje é espera no Senhor. Você tem sacrifício maior do que esperar no Senhor? Você está dando risada? Tem sacrifício maior do que esperar no Senhor? Não tem. Eu não conheço. Isso vai te gerando uma ansiedade. Sim ou não? Isso vai te gerando, é incontrolável. E parece que quando você mais espera, mais demora para acontecer. Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Não? Quem não é ansioso, fica ansioso. É como se Deus estivesse provando a gente. Ele vai te levar nas asas de águia. Ele vai fazer com que você seja forte. Ele vai fazer com que você tenha o quê? A liberdade. Ele vai fazer com que você tenha força. Ele vai fazer com que você tenha coragem. Ele vai fazer com que você tenha agilidade. Ele vai fazer com que você tenha sabedoria. Desde que você o quê? Espere nele.
esperou nele, vem a bênção. Só, amados, de que Deus, por que Deus ele faz e ele vai fazendo tudo isso? Por que ele tirou o povo do Egito e levou para o deserto? Por que Deus nos leva para o deserto? Quantos graus nós temos hoje aqui? Nós temos com quantos graus mais ou menos? Quem pode? Está frio? Quantos graus é no deserto à noite? Menos 40. Se com 15 graus nós já estamos assim, com menos 40, então por que Deus ele tirou o povo e levou para o deserto? Para a noite ele fazer o quê? A nuvem, a cortina de... Eu sou Deus, eu estou te aquecendo. Quando amanhecia, o povo tinha comida? Tinha comida? Tinha o quê? O maná. Olha a dependência. Hoje a gente trabalha, a gente se esforça, sim ou não? Se quiser ter pão, vai para a padaria. É assim, filho? O povo tinha o quê? O maná. Só que Deus falava o quê? É só para hoje, porque amanhã tem mais. A cada dia tem o seu mal. Só que o pão, o povo ele não ia viver só de pão. Deus dava o quê? Também as codornas. Está vendo como a gente sabe? A gente sabe. A gente conhece a história. Só que ia se aproximando a noite e vinha o quê? A noite começava a virar o tempo. Sim ou não? Por quê? Porque estava muito frio. E de manhã estava o quê? O que ele fazia? Ele mandava o quê? A nuvem. Olha que maravilha. É assim que o povo vivia. Com a nuvem de manhã, com a coluna de fogo à noite, com codorna e pão. Era assim. E ele começou a viver assim. Libertou, protegeu, levou para o deserto. Volta lá em Êxodo comigo. Filha, volta lá em Êxodo. Vamos aprender mais do Senhor. Volta mais lá em Êxodo, no verso 5. Nós chegamos até aqui. E agora? E agora? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra ela é minha. Por que Deus fez tudo isso? Para que o povo de Israel ouvissem o quê? Atentamente a Deus. Tudo que Deus faz para nós é para que nós tenhamos o quê? Ouvido. É para que a gente ouça. É para que a gente guarde a aliança. Porque nós somos propriedades do Senhor. Sacerdotes. Nós oramos. Então Deus ele se apresenta como Senhor, como Salvador, como protetor, né? Como provedor. Tudo isso para pegar o quê? A nossa confiança e falar, agora você me ouve? Dá para você me ouvir ou não, Ana? Dá para você me ouvir? Pô, você está vendo quem eu sou, dá para você me ouvir agora? Porque você, filha, você será sacerdote. Você faz parte da nação santa. Depois de tudo isso, Deus dá a lei através de Moisés. Sim ou não? Estudamos lei, vocês sabem. Vocês estudaram lei também na teologia. As 613 leis. Religiosas, civis. Então Deus preparou todo o povo para quê? Para entrar na terra prometida. Sim ou não? Deus está preparando todo o povo para quê?
para entrar na terra prometida. Libertou, fez o que fez, deu instrução, me ouça, vocês serão meus sacerdotes e nação santa. Daqui a 40 dias, no deserto, vocês terão acesso a quê? A terra santa, a terra prometida, a Canaã. O que o povo fez? Dos quase 3 milhões que saíram do Egito, quantos entraram na terra prometida? 2. Só 2. Depois de 40 anos, o povo foi morrendo, novamente foram plantando, novamente foram pregando, novamente foram falando da lei, e aí eu acho que o povo, não é? Ele foi vendo, morrendo, eles foram se conscientizando, porque a desobediência leva o quê? A morte. A desobediência leva à morte. Sim ou não? Deus ficou falando 10 anos comigo para eu ver a pressão. 10 anos. A primeira vez foi em 2011, quando eu entrei numa empresa. A médica do trabalho, ela me chamou no canto. E eu entrei como gerente na empresa. Falou, olha, eu vou te aprovar, só que eu estou com medo. Por quê? Porque sua pressão está 17. Você não toma remédio para a pressão? Eu falei, não. Então você tome. Se você fosse trabalhar na produção, ou com caminhão, nessa parte de logística, porque lá onde eu trabalhava tinha logística, eles não teriam me aprovado. Desde 2011, pergunta se o jumento tomou remédio. Pergunta. Hã? Pergunta se eu fui. Fui. Já era cristão. Já servia a Deus. Eu fui, filha. Fui sentir a dor da morte infartando. 3 dias antes do infarto, a minha pressão chegou a 20. Eu, quando infartei, eu entrei no hospital com quase 23, irmãos. E senti a dor da morte. Deus só não me recolheu porque Ele é muito bondoso comigo. Ele é muito misericordioso. Porque os médicos falaram, eu não sei como você está vivo. Eu fui o quê? Desobediente. Negligente. E foi um tratamento de choque para mim. Então eu espero em nome de Jesus que você não passe o que eu passei. Que a gente seja o quê? Absolutamente o quê? Obedientes, porque Deus, Ele não quer te levar. Ele quer o quê? Ele quer tratar. E Deus, Ele fez a mesma coisa. Deus, Ele renovou os seus planos, fazendo o quê? Trazendo o seu filho. E Ele, através de Isaías, que é o terceiro e último texto que eu quero te falar, abra lá, Isaías 53. É o último texto desse sermão. Isaías 53, a partir do verso 4. Isaías 53, através do verso 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, 600 anos antes do nascimento de Cristo, já apresentando quem? A Jesus. Porque Deus não desiste de mim, não desiste de você, irmãos. Mesmo depois que o povo foi desobediente, Ele continuou, Ele levantou juízes, Ele levantou reis, Ele levantou sacerdotes, até mandar o seu filho.
que foi, pelo verso 5, foi transpassado, ele foi perfurado, ele foi rasgado, foi esmagado, foi castigado. E depois ele foi o quê? Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, e ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. E o que a gente faz hoje? Qual a nossa diferença? A nossa diferença do povo judeu? Qual é? Eu era escravo. Todos vocês eram escravos aqui, sim ou não? Antes de conhecer a Jesus, sim ou não? Todos nós éramos escravos. O sangue do Cordeiro me libertou e te libertou. Se nós estamos hoje aqui é pela misericórdia de Deus. Só que o que a gente não entende, em nome de Jesus, é que tem que ter o sacrifício. Porque quando Deus me tirou da onde Ele me tirou, resgatando o meu casamento, a minha saúde, Ele me levou para onde? Para o deserto. Eu estou no deserto hoje, irmão. Todos vocês estão aonde? No deserto. Nós estamos exatamente onde o povo hebreu estava, no deserto, sendo o quê? Tratado. Não se engane, irmão. Deus me tirou da onde Ele me tirou, Deus te tirou da onde Ele te tirou e te colocou aonde? No deserto. Para quê? Para quê? Para te abraçar, para que quando você tiver calor, Ele traz o quê? A nuvem. Quando está frio, é a coluna. Quando você está desempregado, ou não, Ele te dá o pão, Ele te dá o que vestir, Ele te dá uma esposa, Ele te dá um filho, te dá a geração. E nós estamos esperando o que no deserto? A nova Canaã, a nova Jerusalém, sim ou não? Tem um preço, irmão. E Deus vem falando muito comigo nessa semana. João, abre o olho, fala para a igreja, é sacrifício. Vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais, vocês têm que buscar mais. Não desistam. Porque nós estamos no deserto e Deus, Ele falou, João, você está no deserto, você está entendendo? Você está no deserto. Estamos no deserto ou não? Sim ou não? Não, irmão. Eu estou no deserto. A Ana, minha esposa, está no deserto. Meus filhos. Sim ou não? Nós estamos só, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos às portas do quê? Da Nova Jerusalém. Nós estamos às portas, Marco. Eu mais do que você. Eu já vou para os 60, entendeu? Não, você é novo, mas eu estou mais perto de você. Por quê? Até lá, o que eu vou fazer, filha? Só pregar a palavra? Só ensinar? Só isso que eu vou fazer? Não, tem muito mais. Deus quer de mim o quê? Sacrifício. Oração, clamor, renúncia. 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 Quer passar na faculdade de medicina? Você não está renunciando? Sim ou não? Está renunciando. Está renunciando, irmão. Para renunciar, você tem o quê? Que ter o quê? Jesus. Se você não tiver Jesus, você não vai renunciar a nada. Ou está fácil acordar 15 para 5? Ou está fácil chegar às 7h30? A nossa diferença daqueles que não têm Jesus qual é?
É que com Jesus fica mais fácil a gente passar pelo sacrifício, pela renúncia. Fica mais fácil. Então que o Espírito Santo fale conosco hoje. Nós estamos no deserto. Nós estamos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Jesus Cristo. De manhã e à noite. No almoço e na janta. No nosso emprego. Dando segurança. Sim ou não? Nos livrando. Nos capacitando no emprego. Nos dando paciência no emprego. Sim ou não? Para que a gente suporte uns aos outros. É só comigo que acontece isso? A nossa diferença é essa, irmão, é Jesus Cristo. Para que a gente possa caminhar e chegar onde, filha? Na terra prometida. Canaã, a nova Jerusalém, está do lado. O que a gente não pode é fazer com que mais de 3 milhões de judeus fizeram. Desistiram e apenas só 2 entraram. 3 Campinas, só 2 entraram. É muito pouco, né?